Pode mais em 2024, pode mais em 2025. Último bate-papo deste ano, preparativos para o ano novo. E a gente estava aqui conversando sobre o que vamos falar. Uma das ideias, falar sobre o perdão. E aí olhamos para essas cores aí, verde, rosa, branco, com todas as cores, Cláudia. É o objetivo, assim, de entrar com todas as cores em 2025. Não, era para parecer uma criança mesmo. Eu achei que era assim, para atrair um pouquinho de riqueza, um pouquinho de paz, um pouquinho de amor, um pouquinho de... Mas tu vê que paz é o predominante, né? É que eu tava mais precisando. Mas e aí a gente ia falar de planos, de rituais de virada, de preparação, de como passar esse período. E aí a gente percebeu que os dois temas se interligam de alguma forma, porque não tem como a gente planejar todo esse momento, essa virada, as metas para o ano seguinte, sem se perdoar pelo que não fez em 2024. Bora Pode lá. Mexer na bomba aqui nesse chimarrão. Tá travadinho. Vocês ainda têm a listinha da virada anterior? Que lista, amiga? Lista de projetos? Que lista como? Sabe, é aquela coisa. Pode fazer outra pergunta? Não, é aquela coisa, gente. Quando você faz um plano, cria uma expectativa e não dá certo, você se frustra. Qual é que é a chance de não se frustrar? É não fazer a lista. E aí fica sem sonhos e sem graça. Opa. Olha, eu sou sem sonhos e eu não sou nada sem graça, tá? Não quer dizer nada, mas eu tenho muita graça. Eu não estava me referindo à sua pessoa. Tu te garante. Eu me garanto. Eu me garanto. Olha só, na verdade, assim, olha que interessante. Realmente, eu não sou muito dessas pessoas, assim, que fazem todo um planejamento. Mas eu tenho em casa, e eu encontrei essa semana, inclusive, uma tabela que eu fiz. Eu fiz um quadro com 4 áreas da vida. Olha só, de cada área, coisas que eu, não é assim, um objetivo, quero fazer, não, mas assim, coisas que eu acho que eu gostaria de manter em relevância em cada área. Por exemplo, ter encontros mais periódicos com as minhas amigas, fazer passeios, conhecer lugares diferentes com a minha filha, estudar, e que eu realmente me mantive estudando, algumas coisas do trabalho, mas nada assim muito... Eu tenho a meta de fazer tal coisa, não é uma coisa específica, é uma coisa assim de lembrar que eu quero valorizar essas áreas. É uma análise. Tá, então, assim, desenho de prioridades. E acho que eu não preciso me perdoar muito, não, porque 2024, assim, foi legal. Mas você teria que perdoar alguém para entrar melhor em 2025? Agora, Então, não, desculpe. Não. Eu fiz essa pergunta só de sacanagem. Não, mas eu gostei, porque eu acho que isso é bem importante. Porque a gente pode fazer agora aquele bate-papo bem legal sobre perdão. Uhum. Porque, por um lado, tem aqueles que dizem que o perdão é a forma de você se reconciliar consigo mesmo e tirar esse peso. E eu já entendo também que o perdão, ele não precisa ser... Vou plagiar a doutora Michele Valente agora. Ela disse que o perdão, ele não precisa ser a locomotiva do trem, da resolução dos seus traumas e problemas. Ele pode ser lá o último vagão, ele não precisa ser a locomotiva. E eu entendo que ficar guardando ressentimento e remoendo coisas que alguém fez pra você realmente faz muito mal, porque eu tô gastando minha energia vital e meu tempo com algo que já me machucou uma vez. Eu não preciso ficar repetindo, porque não vai voltar no tempo. Não vai... Isso, exatamente. Então, na verdade, eu tô só dando mais energia para uma coisa que eu deveria tirar energia. Essa é uma questão que eu acho que entra nessa questão de não guardar ressentimentos, não ficar... Mas perdoar a outra pessoa pelo que ela fez... O perdão não é obrigatório. Isso pra mim é outra coisa. São coisas diferentes. Não é obrigatório nem necessário. Obrigatório e necessário perdoar? Me parece que o meu perdoar. Cara, Nete. Não, estou falando com uma escorpiana. Não, estou pensando. Não, me parece que quando a gente fala em perdoar... Escorpião, a gente estava falando de signos. Quando a gente fala em perdoar, me parece que para perdoar, de alguma forma, eu preciso... Não diria que preciso esquecer, mas eu preciso... compreender, aceitar, e tem mais uma palavrinha que eu tiro dessa lista, mas que por vezes acabam muitas pessoas fazendo, que é validar.
No sentido assim, eu compreendo que aquela pessoa agiu dessa forma, eu aceito que foi a forma dela, né, agir com isso, mas me parece que para perdoar na totalidade eu preciso, de alguma maneira, validar aquilo ali. E para mim, essa última etapa, eu vejo muito perdão pelo sentido assim, não só da intenção, mas vamos dizer assim, para mim o perdoar é deixar de fazer isso me incomodar. Basicamente é isso. Se não me incomoda mais, ok, o outro fez e tal. Mas me parece que quando é um exercício muito grande, de perdoar a pessoa, parece que eu tenho que encontrar uma forma ali de entender e de dizer não, tá tudo bem. De justificar aquilo de que justificar. aconteceu. E assim, e nem sempre tá tudo bem. Porque por vezes as situações elas se repetem e eu não vejo essa necessidade de ter que perdoar tudo. Eu tô numa fase assim que eu não perdoo tudo, não. Assim, eu aceito, eu tolero, eu até compreendo, mas algumas coisas assim, eu não quero fazer esse exercício assim de me envolver mais com aquilo ali, sabe? Entendi, Luciana. Não, acho Talvez muito seja um interessante. descrédito na mudança. Vamos pegar o exemplo assim. Eu não vou pegar exemplo porque daí vai parecer outra coisa e não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, é que muitas pessoas iam se identificar. Mas eu acredito que assim, tu repetiu sempre o mesmo erro, incorrer no mesmo erro. E validar aquilo no sentido de que, não consigo fazer diferente, ou porque eu acredito nisso mesmo. De alguma forma, não é necessidade de perdoar se aquele erro for repetido todas as vezes, sabe? É que eu acredito que eu entendi bem interessante, Luciana, a tua reflexão, assim, né? Porque se banalizou muito, né, a ideia do perdão. Por trás da ideia do perdão, se a gente pensa de que o perdão exige mudança de comportamento, que o perdão ele é um processo de ambas as partes. Hoje em dia a gente vê muito assim, a pessoa dá o perdão, mas o outro nem pediu. Né? Aquele que cometeu um ato de violência. Para ele nem a gente no momento está vivendo numa sociedade do ódio, assim. Alguém está pedindo perdão? Não, né? O ódio está sendo uma máquina de, né? Triturar a gente e mover emoções assim sem nenhum tipo de limite, né? Então, acho que cabe uma reflexão mais profunda mesmo sobre essa coisa do perdão, porque a gente vê às vezes, não, eu já perdoei. A gente diz tanto de quem sofreu, não, eu já perdoei. Tá, mas e o que isso significa? O que é isso, né? Então quantas vezes esse perdoar na realidade, eu não sei impor limites. Até onde a pessoa me submeto de novo àquilo que você situação. Faz, né? Eu não, né? Eu de novo. Então realmente é muito. E quando não implica uma mudança, tipo, eu não concordo com esse comportamento, então não tem necessidade de perdoar a pessoa. Porque não houve ali um processo, né, Luciana? Aquela outra pessoa não está pedindo para você perdoar, ela não está prometendo uma mudança de comportamento, ela não quer mudar, ela quer continuar fazendo aquilo. Bom, em que medida a gente vai perdoar algo que não se... que daí eu acho que vem aquilo que quando a Luciana começou a falar, que eu trouxe a palavra aceitação. Porque se a pessoa não está disposta a fazer nenhuma mudança, se ela não entende que aquilo pode de alguma forma ferir o outro, ser ruim para o outro, é porque ela não está preocupada com aquilo. Pode ser consciente ou inconsciente, mas ela não está preocupada. Então a gente tem que esquecer, porque é o que resta. Tu tem que esquecer ou ignorar. E daí quando a Luciana falou essa coisa de porque eu sou escorpião, eu fiquei pensando, porque acaba que a gente, né, quem é do signo, e para quem dá bola um pouquinho mais para isso, as pessoas acabam trazendo isso, dessa coisa assim, não perdoa, não esquece. Eu acho que tem níveis onde tu não esquece, e daí quando tu falou de banalizar o perdão, é diferente de pedir desculpas, e eu acho que a gente tem meio que colocar tudo na mesma caixinha. Para mim, daí eu vou falar, né, da minha percepção sobre perdão. Perdão é sobre algo mais profundo. É algo onde tu sabe que tu era importante para alguém, ou o que tu fez ou deixou de fazer era importante para alguém, e essa pessoa tem um espaço na tua vida de importância e tu negligenciou isso. Para mim, perdão cabe nesse lugar. Não é de todas as pessoas nem para todas as pessoas que eu consideraria o perdão, e talvez até seja um egoísmo meu em dizer isso, porque eu acho que nem cabe.
né? Acho que é um Uhum. pouco do que tu disse. Porque às vezes as pessoas dizem, não, conclui E primeiro. um outro ponto é assim, que eu acho que nem todas as pessoas esperam perdão de mim também. E nem Porque todas merecem. e daí tem esse outro ponto. E devo trazer uma experiência que eu tive agora há pouco tempo, né? Vivi uma situação com uma pessoa que ela fazia algo que para mim é muito ruim, que é falar algo para os outros que poderia ter falado para mim, quando eu dei todas as oportunidades da pessoa falar. E por vezes ela chegava e ainda fazia com pessoas que não podiam se manifestar talvez de forma tão explícita sobre o que ela estava falando, e essas pessoas vinham e me diziam. A primeira vez eu fui lá e conversei com essa pessoa e eu digo, olha, eu não te autorizo a fazer esse tipo de coisa, né, em relação a mim, porque tu tem toda a liberdade de vir conversar comigo, porque eu já te disse isso. Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, na terceira eu disse, eu não vou aceitar, e tanto faz o que tu tá fazendo a partir de agora. Só que desse momento em diante, eu vou simplesmente te ignorar nas relações quando a gente estiver desenvolvendo um projeto junto. Eu não quero mais trabalhar contigo. Gente, isso é muito difícil e talvez é porque eu não perdoo. Só que assim, o quanto estava sendo danoso para as pessoas que estavam à volta, que estavam sendo impactadas por isso. Então, às vezes, tu não perdoar é excluir as pessoas e vai fazer bem para todo mundo. Eu acho que isso é bem Pode difícil, ser é uma bem escolha delicado. excluir. Mas, e daí assim, as pessoas, ai, né, mas fala de ser humano, de ter, né, paciência com as pessoas, mas a gente está falando de desvio de caráter, então acho que a gente também tem que ter muito cuidado Não é quando a Não gente... tolerar perdoar, tudo. não é passar a mão na cabeça, não é a gente não aceitar. Então, isso, quando a Luciana coloca isso, acho que quando eu falo da sociedade do ódio, né, eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem, eu não consigo entender por que a pessoa fez isso, eu não consigo aceitar por que a pessoa fez isso, porque existe uma pressão também numa sociedade muito religiosa, uma pressão religiosa, digamos, não precisa nem dizer social, religiosa, para que se perdoe, não é? E às vezes a pessoa, ela fica muito angustiada por causa da pressão que ela sofre para perdoar, e às vezes ela não consegue, não é? E eu, muitas vezes, então, eu digo que o que a gente pode fazer diante de algo que você não consegue aceitar? Como você lida com isso? Alguém te fez um mal muito grande, você não consegue lidar com aquilo, você tem que conviver com aquela pessoa, talvez. E eu muitas vezes digo, olha, você pode lamentar. Lamente. Você não tem como mudar outra pessoa. Você não consegue perdoar, ou você não sabe o que fazer com aquilo, lamente. Né? A gente pode lamentar que a outra pessoa seja assim, e deixar que ela seja assim, e que isso, enfim, você não tem como mudar ela, é difícil aceitar o que ela fez, mas ela fez, você pode lamentar, e deixar isso para ela, isso é dela. Porque às vezes a pessoa se cobra de que ela teria quase que mudar a outra pessoa, né? Isso não é perdoar. Isso é, na verdade, querer que a pessoa seja adequada àquilo que A você... tua expectativa. A tua expectativa, que também não é justo. E ela não é. Mas eu acho que toda essa ideia de que o perdão é alívio para quem perdoa e tudo mais, na realidade está muito mais ligada à questão do ressentimento, que foi o que eu falei antes, sabe? Que tem uma frase que eu não sei de quem que é, né? Que fala sobre, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você fica alimentando uma coisa ruim em si, como se aquilo estivesse machucando o outro, mas na verdade está machucando a você mesmo. Então acho que tem a ver com isso, assim, com a forma como você está lidando com aquilo que você sente. E talvez justamente porque não consegue perdoar, porque não entende o que a pessoa fez, que você fica ali alimentando aquilo, mas não precisa, né? Lamenta que foi assim, lamenta que aconteceu, lamenta que... E se tiver necessidade. E daí deixa para o outro. E se tiver necessidade de entender, tenta entender. Encontra caminhos para estudar aquela situação. Exato, porque é muito diferente. Acho que o exercício de entender o outro, nesse caso, tem casos assim mais extremos, talvez até seja o caso do que a Cintia falou assim, que tentar entender o outro, na verdade, é um exercício para tentar justificar uma coisa que é injustificável. É aquela coisa, só tem que lamentar mesmo, porque se a pessoa tem aquele tipo de conduta, não dá pra... Por que eu vou querer criar uma justificativa para o comportamento de alguém que a própria pessoa não sabe justificar, mas isso, né? Se tu já lidou bem com a situação, mas se a situação ainda estiver te perturbando,
tentar É um compreender esclarecer pra ti. É, Uhum. exato, tentar entender o histórico de vida, de experiências, de educação, de cultura que aquela Sim. pessoa tá, O contexto, vai né? vai te aliviar, porque vai te daqui a pouco te mostrar que não, ela não foi capaz de fazer diferente. Ela não é justificar e dar a ela o direito de repetir isso, mas dentro de ti tu compreenderes que é a limitação dela. Agora, E não significa que você vai se submeter outras Exato. vezes Isso, e aí colocar o limite, É como tu a que vai Cíntia colocar falou. o limite, tu não vai o mudar limite, ela. é. Eu colocaria uma outra questão que me veio agora ouvindo vocês falar, que seria assim, quando eu preciso entender por que que o outro fez uma coisa, não é porque se eu não entender, eu vou achar que a culpa é minha. Até pode ter um fundo de Né? verdade, mas eu creio que não se aplica a todas as situações. Não se aplica a todas, Porque mas tu mexe com a entende tua que tu expectativa também. tu fica ali naquela assim, se eu não entender por quê, então foi comigo, então a culpa é minha, ou só comigo, aí tu te coloca numa posição ainda pior, né? Eu acho que quando a gente trabalha essa questão de se conhecer, essa questão da autoconsciência, eu acho que essa pergunta, ela meio que vem, tá? O que que eu fiz para gerar esse comportamento no outro, né? Porque eu não impus limite antes, o que faltou dizer? Pode até ser, onde faltou me posicionar? o que será, o que eu falei que pode ter ativado, e realmente, foi as perguntas que me fiz, tá? O que eu fiz, qual o comportamento, gesto que eu fiz que possa ter levado a pessoa para fazer esse tipo de observação. E daí eu fiz essa análise, assim, porque eu também acho que ela é necessária. Não, ok, então não é eu que vou necessariamente ter que mudar tudo, mas tu acaba mudando, porque simplesmente tu escolhe não conviver mais tanto com aquela pessoa, não dar a chance dela fazer parte, né, de momentos que daqui a pouquinho são decisivos, ou que vão te tirar ali do prumo e vai comprometer a tua maneira de ser. Dela não vai ser algo agradável não vai ser algo agradável para ti. E eu comecei a mudar alguns comportamentos, né? Comecei a mudar alguns comportamentos que é em mim, e que daí é aquela premissa que a gente fala. A mudança não tá no outro, né? Ela não é externa. Ela é em ti, tu começa a perceber o externo de forma diferente. Eu acho que essa é a percepção. Eu acho que essa é a percepção que a gente pode ter para essa questão do perdão. Né? Claro que o perdão não é? Tô matutando de novo aqui. Matutando, o perdão, ele é um princípio, não é? Que rege muitos dos grandes sistemas religiosos. Ele é uma premissa, ele é um conceito, é uma prática que não existe à toa. Ele não existe à toa, porque ele rege uma reorganização das emoções, da sociedade, exatamente. Porque aí eu estava aqui, enfim, né, escutando e pensando, bom, por que nas grandes tradições religiosas se fala tanto de que é preciso perdoar? Não é? Preciso perdoar. Porque, na verdade, o perdão, ele quer ser um exercício que é contrário ao ato de vingança. Então, quando eu estava aqui, né, puxando na minha memória de práticas, de situações onde se fala de perdão nos grandes sistemas religiosos, né, sempre é a tentativa de construir uma sociedade não violenta, onde alguém te fez algo, você vai se vingar e você vai retribuir. Olho por olho, dente por dente. Então, o perdão, ele é você fazendo algo diferente do que o seu opositor ou a sua opositora. Mas então eu sou uma pessoa perdoadora. Porque eu não penso em vingança, na realidade. Pois é, mas por isso eu estou tentando... Isso me dá, mas talvez, Anete, essa tua reflexão me fez pensar que talvez a minha fala tenha sido chocante ou até ofensiva para os valores de muitas pessoas. Não achei. Quando eu afirmo que não é obrigada a perdoar. Mas eu acho que tu colocou uma cunha que a Cintia depois continua nisso para dizer que a gente tem que colocar limite. Eu acho isso hoje muito importante. Perdoar não é aceitar qualquer coisa. Eu acho que a síntese daquilo que vocês disseram para mim está aí. Mas foi muito bem colocado. Eu acho que quando você fala da CNV, né? Frase, quem ama, perdoa. Pois é. Também. Quem ama impõe limites. Eu não sou quem ama, cúmplice dessa fala. Quem ama, perdoa. Foi muito mal compreendido. Inclusive, tem uma frase que prossegue, né? Quem ama não perdoa tudo. Inclusive
onde se perdoa e aceita tudo, acredito que falte amor. Algo assim é a frase. E eu penso que é muito isso, assim, a mesma coisa com os filhos, assim, tudo pode, tudo tá, né, tudo... E não é isso, Não. né? Você não, então você tá sendo negligente, porque o amor é mostrar limites. Mostrar limites. Entramos todas em 2025 tranquilas? Com relação ao perdão? Exato. Auto-perdão. Também, né? Eu acho gente, que... esse eu exercitei bastante esse ano. Eu acho que sim, acho que 2025 vai ser um ano... Eu digo Muito bom. muitas vezes no consultório para as mulheres, seja mais generosa com você, seja generosa contigo, seja generosa, sabe? Porque para as mulheres, elas não se perdoam muitas vezes, né? Elas não se perdoam. Voltamos à autocobrança. Muitos homens também, episódio claro. Aqui a gente fala mais com as mulheres, mas muitos homens também. Às vezes não tem auto-perdão também, né? Então a generosidade consigo mesma é um exercício que eu também fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Qual é a expectativa de vocês pro ano que vem? Pro ano que chega? Qual a cor que vocês vão entrar, assim, na Não, esperança, na paz, no amor? não pensei muito nisso, assim, na cor. Que eu disse, acho que esse processo de mudança, né, porque eu tinha todo esse ritual, a gente falou, né, de rituais, desde a cor da calcinha, a cor do sutiã, a roupa se combinava com a cor. Hoje eu não tenho mais. Prática já. Muito prática, assim, o que eu olhar e tá bem, tô me sentindo bem, eu acredito que vai ser o que eu vou entrar o ano. Agora, sobre expectativa para o ano, pensamento, eu comecei esse ano, né, nos meus pedidos pedindo foco, disciplina e constância. Eu entro 2025 com esse mesmo pedido, mas um pouquinho diferente, foi depois de um programa que a gente gravou com a maratonista... A Nath, que eu achei fantástico, e como a gente aprende nesse espaço onde a gente tem troca com mulheres, e ela comentou que persistência, foco, não era sobre desistir, e sim sobre não desistir. sobre não desistir, e era sobre manter, que é a constância que eu venho pedindo. Então, só que de uma forma mais leve, eu acho que eu entro 2025, então se tem uma coisa de auto-perdão é isso, porque talvez até aquele dia da gravação do programa com ela, eu tava muito assim, tô devendo muita coisa ainda. E naquele dia, quando ela falou, eu peguei a maneira de olhar para as coisas que eu tinha feito, e foi possível fazer, porque não foi possível tudo, e eu disse, olha, aqui tem constância, porque tá acontecendo. Fiz o possível. Fiz o possível, né? Desde uma coisa simples, tem um horário de manhã, assim, que eu faça, né? Daí cada um vai chamar como quer, se é meditação, se é um momento de conexão com Deus, que eu dizia assim, mas tem que ser todo dia nesse horário, todo dia nesse horário. O dia que eu não fazia, eu me sentia muito incompetente comigo, com o que eu tinha me comprometido. E daí tá mais leve, sabe? Então acho que esse que é o ponto, assim, de tu conseguir ressignificar o que era um propósito para mim de 2024, que eu quero levar para 2025, mas de um jeito mais leve. Alguns vão dizer que é facilitar a vida, outros vão dizer, ai, que legal. Por então, que a gente não vai facilitar a vida? Por que a gente tem que dificultar a vida? Verdade. Isso Com aí. certeza. Se a gente tem uns atalhozinhos aí que não ferem ninguém, vamos pegar uns atalhos, porque a gente não precisa ficar fazendo longo caminho da... Por isso a gente às vezes brinca, para que facilitar se dá para dificultar? Eu comecei em 2025 2025 não, eu não comecei. Pois é, 2024 de verde, eu vi vocês de verde, agora fiquei pensando, tava de verde, com muita esperança. E, nossa, 2024 foi um ano, assim, emocionalmente muito louco. Foi tenso. Foi tenso, foi uma montanha-russa bem violenta, e eu acho, assim, que é bom estar finalizando ele com várias questões que me atormentaram durante muito tempo, resolvidas, e mais próxima das minhas amigas, mais próxima de coisas que me fazem muito bem, mais esclarecida de coisas a meu respeito que eu tinha dúvidas. Então, 2025 vai ser um ano diferente, porque vai ser um ano que eu tô mais consciente. E não sei que cor eu vou usar, mas eu acho que rosa eu não vou arriscar, não. Amor, não sei. Eu acho que vou ter que baixar o Tinder. Objetivo para 2025. Eu amo, Cláudia, vermelho. Vermelho, paixão. Apaixonada por mim. Sim, pode ser. Enfim, né?
Eu Mas, brinquei antes da paz, né? Mas eu acho que a paz eu consegui dentro da... Eu não sabia o que eu tinha tanta esperança, mas deu certo, tá? Que legal. Então eu vou pensar bem a cor ali. Eu não tô sabendo se eu tô querendo mais foguinho ou mais paz, sabe? De repente eu vou com uma peça vermelha e uma peça branca. Uma boa Vai pegada, dando né? uma equilibrada. Compor, Pode eu ser, gosto pode do ser. branco, eu gosto do branco. Eu também gosto. Eu gosto. Eu sempre vou alguma coisa de branco, assim. Eu não sou muito. Mas eu fiquei né, pensando, eu não lembro, mas atucanada acho com que é essas branco e coisas, amarelo o mas- ano passado. É. Eu nunca lembro o que eu sei. Ficou rica, Eu não Cíntia. lembro o que, Tu que lembra era, que você mas. fiquei rica? É. Rica de Mas enfim, experiências. tu De sabe de que experiências, há pouco acho que a gente, boa alguém essa falou tua aqui, observação. claro, a importância disso, mas acho que ritualizar, para mim, essa questão, ela é importante, né? A gente precisa criar momentos que significam, não é? Que tem significados e tem símbolos para a gente fazer transições. A gente pode dizer, não é importante, isso tudo não tem nada a ver, não precisa Natal, Ano Novo e tudo, mas a gente precisa parar, simbolizar o que passou, pensar no que a gente quer, e a gente faz isso de algumas maneiras, colocando uma roupa diferente, reunindo pessoas. Cada um do seu jeito. Isso, ou não, ou estando só, mas de alguma maneira parar e pensar, e avaliar e pensar para frente, isso é ritualizar. Pode ser sozinha, pode ser com mais pessoas, mas fazer esse rito, esse processo é importante, porque a gente já quase, vamos lá, não tem tempo, não faz, então fazer isso é importante, de tempos em tempos, a gente tem as marcas do tempo, né, para marcar, né. Mas enfim, não querendo, né, Qual é que fugir. é? Tu tá ansiosa querendo Eu quero saber qual é. Gente, que loucura isso. O que tu quer saber, Cláudia? Teu 2025. É. Qual é a cor da roupa? Pois Qual é, a o roupa. projeto? Não sei, enfim, algo de branco, algo de verde poderia ser. Eu gosto de verde. Gosto de verde, Não, a eu acho. Luciana tá de Gente, eu levei verde. um susto agora. Muito bonito. Achei a foto da meia-noite e 1, Ó, do dia 1º de janeiro, e adivinha que cor que eu tava? Verde. Sério? verde. Verde. Olha ali. Essas pessoas que têm Verde. muita esperança, né? Verde é uma cor A minha muito esperança boa. deu certo. Mas o meu 24 também, 2024, foi um ano intenso. Sabe que eu acabei trabalhando mais do que eu gostaria. Tá. Eu acabei trabalhando mais do que eu gostaria. Uma época eu já trabalhava muito e esse ano fui indo, né? E acabei trabalhando mais do que eu Foi queria indo, trabalhar. indo e acabou fundo, né? Pois é. E já não, né? Não tenho tanto mais vontade de trabalhar tanto como eu já. Então eu Não quero. é problema de disposição Na verdade, e vigor, é só vontade, E né? sabe que eu fiz umas coisas esse ano também, assim, que vale a pena dizer, ainda que isso não seja tão simples. Eu fiz alguns cortes, eu fiz mudanças bastante significativas no campo da amizade. Que Sim. medo. Tô pensando em 2025. Não, eu já fiz. Já fiz. Foram mudanças bem significativas, assim. Surpreendentes, mas significativas. Mas esse é um exemplo bem interessante. Desculpe cortar, segura Pode onde tu falar, paraste. pode falar. Mas assim, o quanto por Uhum. vezes as pessoas se prendem a uma questão, porque é assim, né? Daqui a pouco nem curte tanto aquela convivência, ou ela não faz mais sentido, ou ela gera sofrimento, pelas mais diferentes, ou porque simplesmente na gestão do tempo, aquilo é o que menos faz sentido comparado a outras escolhas, e as pessoas têm dificuldade de tomar isso. Não é uma decisão fácil. Não, é muito difícil. A amizade é um tema que rende sempre muitas sessões de terapia com quase as pessoas de todas as gerações ou idades, né? Então tem essa coisa do trabalho, enfim, essa coisa das relações que eu mencionei aqui, eu acho que é uma transição importante para o ano que vem. Questões que se resolvem e que depois você vai vendo, nossa, que interessante, que importante e tal. Mas eu quero reorganizar o meu tempo. Eu acho que esse é um objetivo bem importante para 2000. Eu preciso, de novo, pegar a gestão do meu tempo melhor. Perder o controle do eu tempo. Eu perdi um pouco o controle do meu tempo. Eu preciso, de novo, gerenciar melhor o meu tempo, o meu trabalho. Como eu não trabalho tão perto de casa, eu me desloco também, como você, a gente, né? Então eu preciso me reorganizar com essa coisa de que, como eu quero trabalhar,
Como eu quero gerir o meu tempo com a coisa de exercício físico, cuidado, autocuidado, que a gente estava falando, quanto tempo eu vou estar fora de casa, isso, né? Eu curto ficar em casa porque a minha casa me demanda muitas coisas que eu tenho como hobby, por exemplo, né? E eu não, de repente eu me vi sem tempo para fazer coisas que eu gosto, né? Então isso é um objetivo bem importante para 2025 e tem outras coisinhas também que eu quero arrumar, né? Arrumar. Sabe, conseguir parar um pouco melhor. Eu acho que organizar a coisa assim, de parar, meditar. Essa coisa um pouco do silêncio, do parar. Isso eu preciso de novo retomar, gerir. Mas quando eu falo de ritos, de transições, né? E às vezes, enfim, como a minha tarefa também é muitas vezes ajudar as outras pessoas a fazer isso, né? É tão legal, porque às vezes a pessoa está falando e eu fico pensando também, que bacana, preciso fazer isso. Sabe que Porque as pessoas tenho são um interessantes. Mas eu digo assim, mas o que eu queria só para concluir, dizer que para mim também hoje é tranquilo, quando eu me dou conta que eu perdi a mão, eu me dou conta mais rápido, com mais consciência, e eu sou mais prática, porque eu já não me desespero, como lá no passado. Eu deixei... Não, eu perdi a mão, eu deixei de, né, cuidar com algo, e aí eu de novo, eu me dou conta, e eu penso, não, vou retomar. Eu retomo de novo, mais rápido e com mais tranquilidade. Perdi a mão, eu volto. Né? Então isso é uma coisa, quando eu perco a mão, eu volto. Esse é um exercício lindo de autocompaixão, né? Porque daí não é buscar culpa, nem se julgar. Ficar Ok, me sofrendo dei muito conta, tempo. Não, volto lá, eu me dei né? conta, olha só, nisso, naquilo. E aí eu volto, eu digo, não, eu tenho que voltar naquilo, né? E quanto mais a gente faz isso, mais rápido a gente sempre de novo consegue voltar. Uhum. E a Luciana? Eu gosto tanto desses ciclos, desses momentos de analisar, de olhar, de avaliar, de planejar, que eu estava aqui pensando que eu vou ter que colocar nas minhas metas de ano novo, não para esse ano, mas quem sabe para o próximo, passar o Réveillon sozinha fazendo isso. Porque eu curto muito esse momento, assim, de olhar para trás, de olhar para o presente, olhar para o futuro. E não no sentido de mudar tudo, mas no sentido de reorganizar mesmo, de organizar o pensamento, organizar as prioridades. E antes, eu ia iniciar minha fala de outra forma, e eu fiquei aqui me questionando, é muito duro, de alguma forma, talvez falar isso. Não é duro falar, talvez seja duro para algumas pessoas ouvirem essa fala, mas porque nós tivemos um ano tão duro, né? Tão difícil, tão desafiador, que eu fiquei pensando, cara, eu digo isso? Eu pensei, não, mas a gente tem que dizer o que sente, porque o que a gente vai dizer também pode ser uma expectativa, uma esperança de verde, né? De dias, um alento de dias melhores. Mas para mim foi um ano maravilhoso, assim, muito acima da minha expectativa do que eu planejei na virada, claro, com muitas dificuldades, sim. Trabalhei muito mais do que eu tinha planejado também, mas ao mesmo tempo esse trabalhar muito, ele trouxe novas perspectivas, novos frutos, novas possibilidades, ele gerou mudanças muito grandes, muito grandes mesmo, assim, então eu tô nessa vibe de seguir nesse ritmo mesmo, assim, claro, com alguns pontos de equilíbrio, mas pensando assim, eu vou deixar, não vou escrever meu livro ano que vem, vou deixar para um pouco mais adiante, porque ano que vem ainda vai ser assim, vai ser nesse ritmo intenso. Então também não é aquela vibe de mudar tudo, né? Mas é isso. É legal, muito bom. Não, o meu trabalho, ele é muito bom, eu gostei muito do meu ano de trabalho também, né? Mas eu senti que eu eu que misturo reorganizar as meu coisas, tempo. né? Isso também é um privilégio, poder misturar, né? De alguma forma, a gente precisa reconhecer isso, mas nesse muito intenso se inclui a vida pessoal, se inclui viagem em família, se inclui poder acompanhar a natação dos filhos, ver os filhos cantando, ver os filhos no palco, viajar com os filhos para se apresentar. Então, assim, foram tantas coisas e tantas experiências que eu não sei se eu tenho direito de reclamar de alguma coisa. Que legal, que bacana, Luciana.
Que linda É essa muito perspectiva, bom, né? né? De dizer assim, eu não Não. sei se eu tenho jeito, porque é isso. É aquela história que a gente sempre fala, olhar o copo na medida certa ou não olhar só o copo vazio. Porque a gente pode encontrar Eu já problemas. tenho uma tendência a olhar o lado positivo das Sim, coisas, mas é. realmente foi mais Mas é que acima da você média. falou pessoalmente, porque quando você começou a falar, né? Porque a gente, você Aham. disse, a gente teve um ano muito duro, né? Que no Rio Grande do Sul foi um ano muito difícil para muitas pessoas, né? Um ano de as águas subiram muito esse ano, né? Teve muita enchente, muita gente perdeu muita coisa, né? Então entrar em Muitos perderam. 2025 é entrar pedindo menos chuva, assim, chuva equilibrada, né? Para, Menos enfim, perdas. essa coisa do meio ambiente, assim, se eu pudesse pedir coisas assim, né, coletivamente, seria, né, de que isso tudo valesse para que a gente possa construir um mundo mais sensível com relação ao meio ambiente, por exemplo, né, mais humano e mais justo, né, de várias maneiras, né. Eu não tenho muita esperança nesse sentido, sabe? Porque o que eu vejo de soluções que aparecem e de formas de resolver são todas elas muito Marqueteiras. também, mas assim, a situação exige soluções rápidas, São né? muito paliativas. Mas elas são todas muito paliativas e as mudanças que nós precisamos teriam que ser muito mais profundas. Só que esse muito mais profunda seria destinar tempo, atenção, estudo e dinheiro para coisas que não Prioridade. fazem propaganda, são coisas que não estão no interesse Não geram lucro. nem do poder público, nem da iniciativa privada. Então é algo Sim. muito, muito complicado, assim. Mas também não quero verdade. que essa seja a mensagem que fique agora do que a gente está falando aqui de Esperança. esperança, Aí né? a esperança, Cláudia, eu vou trazer o contraponto da sala de aula. Porque ao trabalhar com empreendedorismo e com essa... lançar esse desafio para os jovens e adolescentes, pré-adolescentes, de pensar soluções diferentes, inovadoras, é um percentual muito alto que vem com essa consciência, assim, de olhar para o mundo e pensar como nós podemos mudar o mundo antes de pensar em ganhar dinheiro com isso. Por mais que a gente esteja falando de empreendedorismo, que teoricamente remete a criar algo que te dê um resultado financeiro. Mas soluções lindas, assim, que aparecem. Claro que não bastam essas soluções sem ação, mas de tu ver um jovem olhando para uma notícia onde se descartam não sei quantos milhões em pneus, em borracha, e a pessoa olhar para aquilo ali e pensar, não, vamos pegar essa borracha, o que nós podemos fazer com ela? Vamos fazer uma bolsa ecológica, vai ficar linda, parecida com esses calçados de tal marca, não vou citar aqui marcas, mas assim, da pessoa pensar, tá, mas como que a gente vai fazer a alça? Não, vamos achar alguma coisa também que é descartado. Ah, os cintos de segurança. Então, assim, de tu conseguir isso ocorrer naturalmente, isso fluir naturalmente, não como algo, vocês têm que pensar soluções para o meio ambiente. Não, elas surgem espontaneamente. Então, acho que é um alento para a esperança. Quizá que seja em tempo. Mas nós começamos falando de perdão, foi isso? Mas não podemos se perdoar. Não podemos se perdoar pela que nós catástrofe que fizemos nós com temos. A Cláudia ficou me olhando assim, falando, o que nós começamos a falar? Eu disse que não precisa perdoar tudo, ó. E a teoria está sendo confirmada. Não devemos eu nos acho que é perdoar uma por crítica. isso. A gente não pode perdoar tudo, porque eu tenho muita consciência de que quantas coisas e quantas vezes a gente escuta pessoas que sofreram uma violência sexual. Tá aí? Perdoa, Como vai simples, perdoar? Como? Como se... Então, acho que a gente precisa de uma compreensão mais profunda do perdão. A gente não pode banalizar o Usar o perdão. perdão. E o que eu faço com o que aconteceu, né? Porque muitas vezes aí o perdão perpassa por aquela pessoa que praticou o ato de violência também sofreu violência. Ok, precisou de ajuda, não Estupro. teve, mas o fato de ter Sim. sido estuprado não te habilita a estuprar o outro. Outros. Então, assim, há um processo social, uma falha social no meio disso tudo, sim. Mas há também um ser humano que fez uma escolha
de em determinado momento multiplicar. Escolha, entenda-se, se a Miriam tivesse aqui, ela ia me corrigir instantaneamente. Escolha com as condições que ela tinha de escolher, mas é uma escolha. Mas é que às vezes a decisão, ela não é racional, ela é um impulso. E nesse sentido, a escolha, quando ela é fruto de um impulso, ela não é pensada. Ela é apenas uma reação, Um reflexo quase. uma ação do campo emocional, do campo instintual, vamos dizer. Ainda que a gente não pode também colocar isso dessa maneira sem refletir profundamente, porque as pessoas, quando a gente está falando de uma violência, a pessoa não vive no campo do inconsciente o tempo todo, do emocional, ela tem tempo de pensar também, de decidir por não, porque senão a gente justifica a violência como um ato impensado, simplesmente, então a pessoa não pensou naquele momento, não. Aí voltaremos às origens, né? Exatamente. Então, mas eu trouxe isso por causa da dificuldade que é a gente pensar o perdão. Né? Bora lá? A gente começou. Agora vamos brindar com uma cuia de chimarrão coletiva, assim? Sabe o que a gente podia fazer? Pedido pro ano que vem. A gente podia botar todo mundo a mãozinha aqui no meio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tipo time, sabe? A nossa equipe aí, fazer cada um um Vamos desejo. fazer um pedido pro Pode Mais Elas? Pode ser? Pode ser. Bom. Pode. O que nós queremos? Mais. Podemos mais. Podemos mais. Chegar a mais pessoas. Eu ia dizer mais Impactar mais episódios, vidas. que a gente possa, isso aí, impactar mais pessoas, aumentar a nossa audiência, e não simplesmente por aumentar, mas por tocar pessoas, porque o que a gente faz aqui é muito bacana. Continuar a nossa sintonia. Que é Mais muito bacana. temas Mais importantes, temas. interessantes. Tempo pra isso. Mais Mais tempo. tempo pra E isso. mais happy hour. Agora!